Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ele desceu ao inferno. Ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos. Ele subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Muito boa noite, família Soma. Como vocês estão? Todos bem? Amém. Que alegria mais uma vez na presença do Senhor, mais uma semana. E continuando na nossa série de sermões do Credo dos Apóstolos, vocês sabem, semana passada nós vimos sobre o servo sofredor. Lembram? Que bênção, hein? Saber que nós estamos livres de qualquer condenação. Como Paulo diz, já não há condenação para quem está em Cristo Jesus, porque Jesus suportou tudo aquilo, né? Tudo aquilo que Jesus padeceu, de fato ele padeceu sob Pôncio Pilatos. E hoje nós vamos continuar, dar sequência no credo, e nós vimos no credo que depois disso, ele desceu ao inferno, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Lembram dessa sequência? Vamos recitar o credo junto para ninguém esquecer? No final do culto vocês vão recitar, eu sei, tem uns dizendo assim, no seu interior tem alguns dizendo, pastor, no final nós já vamos falar. Aí é que tu tem que falar. Vamos juntos? No 3. 1, 2, 3. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ele desceu ao inferno, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Ele subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Então, esse é um resumo da nossa fé e nós já passamos da metade. Hoje estamos no 7º sermão de 12 que teremos, querendo o Senhor. E deixa eu perguntar, alguém já assistiu o filme Amor Além da Vida? Não? Nunca? Ninguém assistiu? Não perderam nada, porque não compensa, não é um filme que eu indico. Vai assistir Velozes e Furiosos, que vai ser muito melhor, muito melhor. Então, tu não vai perder coisa nenhuma. Mas qual é a moral do filme, em resumo? É um casal, mas é um ator bom, vocês vão ver que é um cara bom. Geralmente ele faz filmes bons, eu não sei por que ele aceitou esse papel. Enfim, acho que é por isso que ele morreu. De desgosto. A moral do filme, ele casa, é um amor extremamente intenso que ele tem com a sua esposa, uma história muito triste também, porque eles perdem alguns filhos no filme, e ele morre, e depois ela resolve se matar, por causa desse marido que ela perdeu. Qual a moral? É um filme teologicamente totalmente errado, tá? Porque ela cometeu suicídio, ela vai para o inferno. Não estou dizendo para ninguém se matar, tá? Não estou dizendo para ninguém, se mata que tu não vai para o inferno, fica tranquilo. Não, não é isso. Mas ela se mata e vai para o inferno, enquanto ele está num céu. Um céu muito fajuto, por sinal. É um céu... Me desculpem minha palavreado, me desculpem. Um céu de bosta, sabe? Um céu assim... um céu que ninguém quer, aquele céu. Ninguém quer. Ninguém. Acho que a pessoa no inferno olha para aquele céu. Será? E aí ele vai para lá e ele não encontra a esposa no céu. E ele resolve ir ao inferno para resgatar a sua esposa. Por isso, amor além da vida, entendeu? Em resumo, ele vai lá e ele sofre, ele troca de lugar com ela está tendo surtos de amnésia, esquecimento, ela não reconhece, enfim. Aí ele troca com ela, passa ele a padecer um pouco lá, a sofrer, e ela vai para o céu.
Depois de um tempo, ele vai para lá com ela. Daí de lá eles resolvem que estão prontos para reencarnar. Eu falei, eu estou teologicamente todo errado, tá? Então, tu não vai perder nada com isso. Mas, o que a gente percebe nisso aqui? Que há uma ânsia na pessoa longe de Jesus, em que, mesmo depois de morta, ela pudesse ter como mudar aquilo que ela poderia ter feito em vida, principalmente naquilo que muda o destino eterno da pessoa. A gente vê isso em Lucas 16, acredito que a gente vai ler esse texto depois, a gente vê isso em alguns momentos na Bíblia, em que a pessoa já está no pós-vida e por alguma rebeldia, rebelião contra o Senhor, endurecimento do coração, enfim, ela não foi para o destino que imaginou que iria. O que acontece hoje aqui? A verdade é que nós chegamos na parte mais polêmica do credo. E eu falei para vocês, a parte mais polêmica do cristianismo é a ressurreição de Jesus. A segunda mais polêmica é a concepção milagrosa e consequente nascimento virginal. Mas, em relação ao credo, especificamente ao documento, ao texto, credo dos apóstolos, nós chegamos no momento mais polêmico agora, que é, ele desceu ao inferno. O que é isso? Por que isso? De onde vem isso? E qual é o contexto aqui para a gente caminhar junto? A gente tem que entender que isso aqui, nós estamos falando da sexta-feira até o domingo de Páscoa. Sexta-feira Santa, a morte de Cristo, até o domingo de manhã, sua ressurreição. Esse sermão aqui, ele está nesse contexto. Entendido? Entendido, meus irmãos? Aqui também é bom esclarecer que muitos cristãos divergem. Alguns dirão que foi mesmo com algum determinado propósito, outros dirão que foi, mas com um propósito diferente. Aqui alguns dirão que ele não foi, e vai ser uma disputa ferrenha, e nós passamos recentemente por esse texto na teologia sistemática do Gruden. Então, até ali no grupo, os caras estavam meio que discutindo. Foi? Não, não foi. Ah, eu acho que foi. Bom, tá, então se fulano acha que foi, então ele foi. E assim estava a discussão. Eu vou dizer para vocês, o meu sermão é todo baseado no que eu acho. Estou brincando. Eu baseei o meu sermão depois de ler um pouco sobre o assunto, e eu acredito que eu estou certo. E eu quero que vocês entendam que... Por quê? Porque alguns vão chegar a um extremo, por exemplo, de dizer que Jesus foi ao inferno porque ainda assim ele precisava sofrer, mas o inferno que ele suportou em nosso lugar foi lá, no Lago de Fogo. Não é isso. E eu vou explicar para vocês. No entanto, alguns outros, como Wayne Gruden, dirão que esse texto ele é totalmente fora de contexto, não deveria estar no credo, porque o pessoal acredita que desceu ao inferno seria o mundo dos mortos, seria o Seol, sepultura. Ou seja, padeceu Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ele foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Não faz sentido, né? Então o Gruden vai dizer, melhor tirar essa frase do credo, vamos deixar de fora, melhor assim. Eu acho que não. Eu acredito que a frase está bem onde deveria estar, e eu quero que a gente entenda juntos o que a descida de Cristo ao inferno e a ressurreição dele significam. Amém? Vamos lá? Em primeiro lugar, o que significa dizer que Cristo desceu ao inferno? Significa exatamente isso, que ele desceu ao inferno. Jesus foi ao inferno. Mas, para isso, a gente precisa entender o que é inferno, o que a gente está querendo dizer, porque nós temos um problema de vocábulo aqui. Nós temos um problema de comunicação quando nós pegamos um termo português e queremos expressar vários termos do hebraico e grego. Nós temos um grande problema aqui. Por quê? Porque na língua portuguesa, quando falamos inferno, imediatamente nós imaginamos o quê? O Lago de Fogo, correto? Sim ou não? Mas na Bíblia não é assim. Na Bíblia, o termo usado, inferno, infelizmente é o termo que nós temos, mas na Bíblia há vários termos e nós vamos entender um pouquinho isso aqui. E para isso eu quero que tu abra aí Filipenses 2. Nós passamos por esse texto na série de Filipenses, mas eu quero destacar um outro ponto desse texto aqui, para que a gente comece a entender
um pouquinho mais sobre o que eu vou falar. Filipenses 2:10. Se alguém não tem Bíblia, está projetado ali, mas como eu acho que está bem pequeno, vocês vão precisar ler com alguém do lado aí. Se tu está do lado de alguém que não tem Bíblia, se aproxima da pessoa, lê com ela, ok? Filipenses 2:10 diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Eu estou ouvindo alguns folheando a Bíblia ainda, não acharam, né? Vamos dar mais um minutinho então. Acharam aí Filipenses 2:10? Diz assim o texto: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. O que é isso aqui? O que Paulo está descrevendo aqui para nós? Paulo está descrevendo 3 reinos. 3 reinos. Presta atenção, para tu não perder o raciocínio, porque daqui muita heresia já saiu, as pessoas deturpando ou entendendo mal. Então tu tem que prestar atenção. Paulo está descrevendo 3 reinos: céu, terra, debaixo da terra. O que é isso? Céu, o trono de Deus, a habitação do Senhor. O céu é aquele local em que a vontade de Deus é plenamente executada. Lembram da oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, assim no céu. Assim na terra como no céu. Ou seja, o céu é o reino em que Deus habita, é onde está o trono de Deus. Lógico, Deus é onipresente, mas o trono de Deus está nesse local. Veremos um pouquinho mais semana que vem sobre isso aqui. A terra é onde nós vivemos, é onde nós habitamos. Terra é essa criação do Senhor. É a criação de Deus, é onde as coisas acontecem. E a gente viu que depois do Éden já não acontecem tão bem como a gente planejou. Debaixo da terra é um reino em que, na mente, desde a antiguidade, é debaixo da terra, subsolo. Então, quando a pessoa fala debaixo da terra, Seol, Sheol, Hades, o que é isso? É um reino dos mortos. Reino dos mortos, dos espíritos condenados. É um reino que não pertence ao céu e nem a este contexto nosso aqui. Reino físico. Estão entendendo, gente? Então, por exemplo, quando o Antigo Testamento fala que o fulano desceu à sepultura, ali sepultura é o local físico, né? 7 palmos debaixo da terra, mas é mais do que isso. É o local dos mortos. Por exemplo, Davi, quando está com o seu bebezinho que ele perdeu, né? O primeiro filho que ele teve com Batseba, o bebê morre e ele diz: eu irei para junto dele, mas ele não virá para mim. O que Davi está dizendo? Que ele vai ir para esse local onde está o espírito do bebê, o mundo dos mortos. Abraão, Jacó, Isaac, quando morrem, os patriarcas, a Bíblia diz o quê? Isso se juntou aos seus antepassados e se uniu aos seus antepassados. Basicamente foi para o local dos mortos. Então, é isso que na Bíblia nós vamos ver como Seol, Sheol, ou então no grego Hades. Sheol ou Seol é o hebraico, Hades é em grego, que quer dizer sepultura, ou mundo dos mortos, habitação dos mortos. Entendido? Em português, isso aí nós traduzimos por inferno. Nós temos a tradução no português, infelizmente, por inferno. Nós não temos no português um termo para habitação dos mortos, mundo dos mortos. E isso é um problema nas traduções da Bíblia, ou quando nós vamos entender um pouquinho mais. Mas, basicamente, para a gente entender um pouquinho como é que funciona esse terceiro reino, o debaixo da terra, abre comigo aí Lucas 16, o texto que eu mencionei antes. Lucas 16. Enquanto tu abre o texto aí em Lucas, eu quero explicar rapidamente isso aí, porque alguns vão acreditar que trata-se de uma parábola, e tu precisa saber que não é. Nas parábolas não se dá nome. Quando Jesus vai contar parábolas, ele nunca dá nome às pessoas. Aqui ele está dando nome. Aqui ele está descrevendo o rico e Lázaro, Abraão. Então não é uma parábola, Jesus está relatando um fato. Entendido? Lucas 16, acha aí o versículo 19. Acha aí o versículo 19 e nós vamos ler até o 26.
Lucas 16, versículos 19 ao 26, diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Versículo 20. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Presta atenção nisso aí. Morreu também o rico e foi sepultado. Tá vendo que já não foi para o mesmo lugar. Tá, mas como assim? Tu disse que era o mundo dos mortos, era um lugar só. Eu vou explicar. Fica tranquilo. Versículo 23. Onde? No inferno. Estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Versículo 24. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e refresque minha língua, porque estou atormentado neste fogo. Versículo 25. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Abraão está vivo ou está morto? Fisicamente, corporalmente. Morto. O rico havia morrido ou estava vivo? Morto. Lázaro havia morrido ou estava vivo? Estava morto. Todos os três, então, haviam morrido. Todos os três foram para o mundo dos mortos. O que a gente percebe aqui, nesse contexto? O mundo dos mortos, o Hades, o Seol, ele tem divisões. Estão acompanhando? Estão acompanhando? O mundo dos mortos, ele tem divisões. Ele não é um local em que todos estão lá indistintamente. Não, não é assim. No Antigo Testamento, nós vamos ver que as pessoas salvas, aqueles que pertenciam ao povo de Deus, não só que eram israelitas, aqueles que criam no Senhor, eles iam para o seio de Abraão. O local onde o povo de Deus se reunia depois da morte chamava-se seio de Abraão. Além disso, havia também o local de tormentos, o Seol propriamente, o Sheol, que era onde o rico estava, e estava em tormentos. Veja que a pessoa, depois que morre, ela não vai para o lago de fogo, e nós já vamos ver isso, ela não vai para o lago de fogo propriamente, que é o local do juízo eterno, mas ela já passa a estar em tormentos. Ou seja, depois que morre, todos passam a acreditar em Jesus, querendo ou não. A pessoa vai acreditar em Jesus durante a vida e ser salva, ou então ela vai morrer e daí ela, era verdade. Ué, sabe? Virando torresminho lá, torradinho assim, sabe? Cheirinho de queimado, cheirinho de cabelo queimado, coisa mais ruim que tem, né? Que cheiro de cabelo queimado. Lá vai ser assim, o tempo todo. Entende? É tipo o Beira-Rio, assim, no dia de jogo, sabe? Horrível, coisa mais horrível. Continuando. O que acontece? O local dos mortos, a habitação dos mortos, ele tem divisões. O seio de Abraão, o Seol, o local de tormentos, e entre os dois há um abismo. E nós vamos ver, por exemplo, Pedro, Judas, alguns textos na Bíblia que falam do abismo, local em que alguns anjos estão em prisão. Então, há várias divisões nesse mundo debaixo da terra, nesse reino debaixo da terra. Basicamente é o Hades, ou Hades, seio de Abraão, abismo, Seol, Tártaro, são todos divisões dentro desse mundo dos mortos. Entendido, gente? Entendido ou não? Ok, vamos adiante. Então, em segundo lugar, relacionado a isso, nós temos também que entender que no credo, especificamente, nós estamos falando sobre esse mundo dos mortos e não o inferno, aquele que nós imaginamos quando falamos a palavrinha inferno. Ok? Quando nós dizemos, vai pro inferno, basicamente, tu está dizendo, morre, desgraçado, sabe? Tipo aquele meme do carinha lá, morre, desgraçado.
Então, o inferno, lago de fogo, não é aqui. Não é nesse local aqui. O inferno, lago de fogo, na Bíblia é chamado de Geena. Geena, que era basicamente um local fora de Jerusalém, Vale dos Filhos de Inom, se eu não me engano, em que havia lixo e lá ficava queimando aquele lixo permanentemente. Por isso, o fogo que não se apaga. Daí vem a expressão, o lago de fogo, fogo eterno. Ok? Não é esse local que nós estamos nos referindo no credo. Então, quando nós dizemos Jesus desceu ao inferno, nós não estamos dizendo que ele foi para o lago de fogo. Primeira coisa que nós temos que entender, então, quando nós estamos dizendo sobre a descida de Cristo, ele desceu ao inferno, é que significa exatamente isso. Ele desceu ao inferno, mas esse mundo dos mortos, o reino debaixo da terra. Ok? Entendido? Em segundo lugar, eu espero que estejam todos bem. Caso contrário, alguém levou um tiro e precisa ir para o hospital. Espero que esteja tudo bem aí. Vamos adiante. Em segundo lugar, por que Jesus foi ao inferno? Por que foi? Por que ele desceu até lá? Por que isso? De onde nós tiramos isso? E eu quero que vocês leiam comigo aí Mateus 12. Abre aí Mateus 12, versículos 39 e 40. E tu vai ver que, em primeiro lugar, por que Jesus foi ao mundo dos mortos? Ele foi para sinal. Como um sinal às pessoas. Mateus 12, versículos 39 e 40. Diz assim, mas ele respondeu, contextualizando, havia um pedido para Jesus dar um sinal sobre se ele era o Messias ou não. Então prova aí, vamos ver se tu é o cara. Aí Jesus falou assim, uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites, onde? No coração da terra. No coração da terra. Perceba que aqui, Jesus está fazendo menção, claro, todo mundo sabe, a Jonas lá, desceu lá ao fundo do mar, no ventre do peixe, depois foi vomitado pelo peixe, e assim continua a história. Mas olha o que Jesus está falando, que ele irá ao coração da terra. Jonas, quando está orando, no texto de Jonas, está lá em Jonas 2, quando ele vai orar, ele diz assim, o ventre do abismo, ali abismo, o texto que o Jonas usa é Sheol. Que Deus tire ele, que Deus tirou ele, que Deus livrou ele, livre ele do Sheol, do mundo dos mortos. Então, veja que quando Jonas passa por aquilo ali, havia algo apontando já para a obra de Jesus na descida ao inferno, na descida ao mundo dos mortos. Por isso Jesus fala que a descida dele seria um sinal a esse povo incrédulo, um sinal àqueles que pediam que ele provasse se ele era o Messias ou não. Então, em primeiro lugar, o que é isso? Por que Jesus foi ao mundo dos mortos? Em primeiro lugar, para sinal às pessoas. E aqui nós temos que entender que crer em Jesus significa crer nesse sinal. Jesus falou que era um sinal. Se ele deixou isso como sinal, nós temos que crer nisso. Nós temos que crer. Só que hoje nós estamos muito baseados, fundamentados numa mentalidade humanista, numa mentalidade racionalista, em que se tu não entende, se tu não percebe de forma lógica ou comprovada pela ciência, qualquer coisa assim, tu não acredita. Nós nos tornamos muito evoluídos intelectualmente para simplesmente acreditar no que o texto está falando. A Bíblia está dizendo, Jesus falou que ele iria ao coração da terra como sinal de que ele era o Messias. Logo, se nós cremos que ele é o Messias, e nós vimos isso quando falamos que ele é o Cristo, Filho de Deus, nós temos que acreditar, nós devemos acreditar que Jesus foi, de fato, ao mundo dos mortos. A fé genuína, ela crê que Jesus foi
à habitação dos mortos, ao mundo dos mortos, ou em português, ao inferno. Entendido? Em segundo lugar, por que Jesus foi ao inferno? Ele foi para libertar os santos do seio de Abraão e os levar para o céu. Jesus desceu ao inferno, ao mundo, à habitação dos mortos, para resgatar os santos, os salvos do Antigo Testamento. Abre aí Efésios 4. Efésios 4. Versículos 8 ao 10. E aqui Paulo está fazendo menção a um texto do Antigo Testamento, a um salmo. E Paulo escreve assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Qual é o problema dessa crença da descida de Cristo ao inferno? Muitos cristãos, protestantes, reformados, muitos vão negar isso hoje. Por quê? Porque acreditam que Jesus desceu para sofrer um pouco mais. E não é isso. Jesus desceu para resgatar os santos do Antigo Testamento. Então, quando eles leem esse texto de Efésios, leem com a mentalidade de que Jesus desceu ao mais inferior da terra, seria ele ter se tornado humano. Mas não é isso que o texto quer dizer. Bastaria Paulo dizer, e ele encarnou. Como em muitas outras passagens nós vimos isso. Como em muitos outros textos, é dito que Jesus assumiu a forma humana. Paulo fala isso em Filipenses, capítulo 2, que nós lemos ali, versículo 10. Um pouquinho antes, Paulo diz que ele assumiu a forma humana. Ou seja, Paulo está querendo dizer alguma coisa a mais aqui. E eu diria além. Paulo não está querendo dizer como de fato ele está falando algo a mais aqui. Por quê? Porque se nós queremos ter e precisamos ter uma mentalidade, uma visão exaltada de Cristo, quanto mais exaltada, ou melhor, para que ela seja mais exaltada, nós precisamos entender que ele foi de fato ao mais inferior da terra. Estão entendendo? Nós estamos afirmando junto com Paulo que Jesus, aquele que subiu ao céu, é aquele que subiu, aquele que foi além, ao mais altos céus, também é aquele que desceu às regiões inferiores da terra. Aquele que subiu acima de todos os céus, versículo 10, é aquele que desceu ao mais baixo na terra. Ou seja, ao reino debaixo da terra. Quando o texto está dizendo, Paulo está fazendo aqui um comparativo, ele está colocando contrastes. Então é mais ou menos assim, imagina comigo. Filipenses 2. Aquele que não teve por usurpação ser igual a Deus, sabe? Ou seja, ele era Deus, continua sendo, mas ele abriu mão de privilégios da divindade. E ele desceu. Ele desceu e assumiu a forma humana. Mas não só isso. Depois de sua morte, ele desceu ao mundo dos mortos. Para que, tendo descido ao mundo dos mortos, dentre uma das coisas que ele foi fazer, sinal aos incrédulos, além disso, para resgatar os santos do Antigo Testamento, esse mesmo que desceu ao mais profundo também voltou à vida, voltou à carne, encarnado, mas agora numa vida glorificada. Assim como ele voltou num estágio melhor do que aquele de humanidade que ele possuía antes, também é o mesmo que subiu ao céu, e agora ele tem um nome que está acima de todo nome. Estão entendendo aqui? O que Paulo está dizendo basicamente ele é Deus, ele era Deus, ele sempre foi Deus, mas ele abriu mão disso. Ele abriu mão de alguns aspectos, alguns privilégios da divindade, a fim de que encarnasse, a fim de assumir a humilhação de se tornar homem. Mas não só isso, ele morreu a morte de cruz, que já era a máxima humilhação. Falei sobre isso semana passada. Não somente isso, ele desce agora ao mundo dos mortos, ele vai ao mais profundo, ao inferior da terra.
Agora ele desce ao local mais baixo que há, a fim de que quando ele suba, ele volte agora. Então entenda, quando Jesus está voltando à vida, ressuscitando em corpo glorificado, não somente ele está voltando, mas de forma glorificada, como a glorificação dele já iniciou na descida. Estão entendendo? Jesus não foi para sofrer mais. Jesus não foi agora para padecer no inferno. Ele não foi para sofrer tormentos. Ele foi para resgatar aquele que era dele. Ele foi a fim de que, de fato, ele levasse cativo o cativeiro. Jesus vai onde estão cativos, os santos, aqueles que acreditavam na vinda do Messias. Ele vai lá, no mais profundo, no Seol, na sepultura, no local dos mortos, e ele resgata aqueles que são dele. Bendito é o nosso Deus. Bendito é o nosso Senhor. Ele leva junto de si aqueles que são dele. Entenda uma coisa, Jesus não deixa aqueles que são dele. Jesus não deixa aqueles que são dele. Se tu é dele, ele nunca vai te deixar. Se tu pertence a Jesus, ele nunca vai te deixar. Bendito é o nosso Deus. Que alegria saber disso. Que alegria saber que aqueles que Jesus comprou, ele não abre mão. João 10. Os que estão em minha mão, ninguém arrebatará. Ninguém arrebata. Os de Jesus, aqueles que são dele, estão garantidos em sua mão, guardados em sua mão. Amém? O que Jesus foi fazer então? Jesus não foi para sofrer mais. Lembra de um dos brados de Jesus na cruz? Está consumado. Quando Jesus diz está consumado, ele está dizendo assim, chegou o momento, chegou naquele ponto em que o meu sofrimento se cumpriu. De agora em diante, não há mais sofrimento para mim. Jesus não desceu ao inferno para sofrer. Jesus não foi padecer no inferno. Está consumado. Está consumado. Jesus está dizendo, chega. O meu sofrimento foi até aqui. Daqui em diante não passa mais. O último tapa na cara que eu tinha que tomar, eu já tomei. Agora ninguém mais encosta no meu rosto. É isso que Jesus está falando. Ele não vai ao inferno padecer, sofrer. Jesus não foi, entenda, Jesus não foi como um enfraquecido ao Seol. Ele foi como um libertador. Jesus não foi como alguém enfraquecido ao Seol, como todos os demais haviam ido. Jesus vai como um libertador, resgatar o seu povo. É isso que ele foi fazer. Em terceiro lugar, para quê ou por que Jesus foi ao mundo dos mortos? Em terceiro lugar, ele foi proclamar sua vitória diante dos incrédulos. Olha comigo aí, 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 ao 20. 1 Pedro 3, versículos 18 ao 20. 1 Pedro, se tu não está muito acostumado, ambientado com a Bíblia, é lá no finalzinho. Se tu for a Apocalipse e voltar, tu vai achar mais fácil. 1 Pedro 3, 18 ao 20, diz assim: pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, ou seja, a cruz bastou. Jesus não foi padecer de novo no inferno. Pelos pecados. O justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Versículo 20. Nos quais, noutro tempo, quem noutro tempo? Os espíritos. Foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Veja, primeira coisa, Jesus foi ao inferno pregar. E aqui entra outro problema, outra discussão, e a maioria dos que negam a descida de Cristo ao inferno nega por causa disso aqui. Porque muitos outros, aí tem os extremos, uns dizem que não, ele não foi ao inferno, outros dizem que foi. Por quê? Para pregar e dar uma segunda chance aos que morreram. Entende o problema? Não é isso. O termo que Pedro usa aqui, que foi e pregou aos espíritos em prisão, não é a pregação do evangelho, essa oportunidade de salvação que você tem aqui hoje.
Não é a mesma coisa. Pedro está usando o termo proclamar, como um arauto fazia. O arauto chegava em algum lugar, postava-se, geralmente em cima de um tablado, lia a mensagem do rei, apenas dava a notícia e saía dali. Jesus está fazendo isso aqui. Ele vai ao inferno, ele vai ao mundo dos mortos, resgata aqueles que são seus. Além disso, ele vai ao local em que os espíritos condenados estão, aqueles que não creram nele, aqueles que negaram o seu nome. E ele diz: esse aqui sou eu, o nome agora que está acima de todo nome. É isso que Jesus faz. Ele não vai dar a oportunidade de salvação, ele não vai lá abrir uma segunda chance, não. Jesus vai apenas para dizer: eu fiz o que eu havia prometido, você negou porque quis. Essa é a gravidade de nós ouvirmos o Evangelho inúmeras vezes e fecharmos o coração inúmeras vezes. Essa é a gravidade, essa é a seriedade de nós estarmos constantemente sendo abençoados, agraciados com a pregação do Evangelho, com aquilo que Deus quer que nós ouçamos, e nós vamos negando. Entenda uma coisa: há uma oportunidade de salvação. É enquanto você respira. Parou a respiração, fechou o caixão, cara, não tem mais chance. Entenda uma coisa: não tem como a pessoa, depois de morta, mudar o seu destino eterno. A eternidade é um momento fora do tempo, é até redundante, momento fora do tempo, em que o tempo não tem quase valor. Haverá sucessão de momentos, mas o tempo ele é quase sem valor nenhum. E, ironicamente, Deus quis que fosse assim. Sequer, lembram? Sim ou não? Nós não temos como estender a nossa vida. Nós não temos como prolongar a nossa vida. A nossa vida ela tem um tempo definido. Deus é que sabe. Deus sabe o momento da cardíaco e daqui tu cai, bate a cabeça e morre e não tem mais o que ser feito. Por que então que nós negligenciamos tantas e tantas vezes a graça de Deus estendida diante de nós? Tu percebe isso aqui, meu irmão? Percebe, minha irmã? Sim ou não? O momento da vida é o momento que nós temos para estar em Cristo. Depois disso, não tem mais. Depois disso, não tem escolha, não tem choro. Nós vimos o rico pedindo que Lázaro molhasse a ponta do dedo para lhe refrescar a língua, para que ele tivesse um mínimo de refresco, de frescor. Tanto era o tormento que ele estava sofrendo. E ainda assim era impossível. Por quê? Porque Abraão diz que é impossível os daqui passar para lá e os de lá passar para cá. Não se muda o destino eterno depois que nós morremos. Entendeu? Então Jesus não foi dar uma oportunidade de salvação. O que aconteceu lá? Os condenados ouviram a proclamação de que o nome que eles recusaram é exatamente o nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus. Eles somente receberam essa informação. Jesus foi e anunciou o seu triunfo. Jesus proclamou que a obra dele estava encerrada. Em quarto lugar, por que Jesus foi ao mundo dos mortos? Jesus foi para proclamar a sua vitória aos anjos caídos em prisão. Esses anjos caídos, esses seres que se rebelaram contra Deus no céu, alguns deles estão presos em prisão, estão no abismo, que é o local mais profundo desse Seol, o mundo dos mortos. Então, Jesus foi até lá e anunciou a eles também. Olha só, é até uma questão lógica, simples. Os anjos, os demônios, eles são oniscientes? Não. Só Deus é. Logo, nem todos sabiam, já que Jesus tinha cumprido toda a sua obra. Jesus vai lá e anuncia. Jesus vai e proclama a sua vitória. Jesus vai e proclama que, de fato, ele cumpriu a promessa de Gênesis 3,15,
que viria a semente da mulher e pisaria na cabeça da semente da serpente. Ele fez isso. Ele vai até lá e ele proclama exatamente isso. Agora os anjos em prisão estão cientes de que tudo que eles fizeram agora não passa de um tormento eterno, que é o que foi dito na palavra de Deus. O lago de fogo, o inferno, o Geena, ele é o local preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi inicialmente preparado para seres humanos que negaram a Deus. Ele foi preparado para esses anjos rebeldes. No entanto, o ser humano também se rebelou contra Deus. Por isso terá o mesmo destino. Entendeu, gente? Jesus foi até lá para proclamar isso. Então, Jesus não foi para sofrer mais. Ele não foi como um enfraquecido, mas sim como um libertador. Jesus não foi para dar uma oportunidade de salvação, e sim para proclamar a salvação que ele já conquistou aos que creram nele. Jesus desceu agora, não como derrotado para sofrer mais e pagar um pouco mais pelo sofrimento dos seus. Jesus vai agora para anunciar a sua vitória. Ele desce até lá para vencer, para de fato proclamar a sua vitória. Jesus desceu ao céu sem humilhação, sem derrota, mas como um conquistador. É isso que ele vai lá fazer. Ele não é agora algum coitadinho que ainda precisa tomar tapa na cara, ser cuspido no rosto, sofrer aquelas chicoteadas que eu mencionei do gato de 9 caudas. Lembram? Agora não tem mais isso. Agora não tem mais isso. Agora o nosso Senhor, de fato, vai lá e anuncia: chegou. Basta. Basta. Acabou a palhaçada. Eu sofri até aqui. De agora em diante eu não tomo mais um tapa na cara. E eu vou ressuscitar. Eu vou voltar para que fique comprovado que vocês estão destinados ao fogo eterno. E assim Jesus proclama a sua vitória. E assim os anjos ficam sabendo, os anjos caídos que estão presos em prisão, ficam sabendo que há um Senhor e Salvador que também é conquistador. Jesus fala em Apocalipse que ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele tem por direito, ele tem como conquistador. Pertence a ele. Não há anjo, não há demônio, não há ninguém capaz de tirar da mão dele isso. Ele desce lá como conquistador e mostra que ele tem autoridade até no inferno. Até lá ele tem autoridade. Amém? 4 atitudes que nós precisamos ter. 4 atitudes necessárias que nós precisamos ter diante disso. Anota, faz foto, faz alguma coisa aí. Em primeiro lugar, nós precisamos crer no sinal. Nós precisamos crer nesse sinal. Jesus desceu ao inferno, ao mundo dos mortos, como um sinal. O sinal de Jonas. Nós cremos que Jesus é o Messias. Então, nós precisamos crer no sinal. Eu te encorajo aqui hoje a crer. Se tu crer que Jesus desceu ao Seol, ao Hades, ao mundo dos mortos, tu terá uma visão muito maior de Cristo, muito mais exaltada de Cristo, porque tu vai entender que Jesus, de fato, ele começou a sua glorificação, não no domingo de manhã, ao respirar novamente. Ele começou sua glorificação na própria sexta-feira, descendo ao mundo dos mortos. Desde lá, Jesus começou sua glorificação, proclamando sua vitória, proclamando que sua obra estava concluída, resgatando aqueles salvos que eram seus. Creia no sinal, meu irmão. Creia no sinal. Creia nesse sinal. Amém? Em segundo lugar, Jesus foi para resgatar os seus, correto? Levou o cativo o cativeiro. Nós devemos imitar a Cristo ou não? O que Paulo diz? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em outras palavras, imitem Cristo. Se nós precisamos imitar Cristo, nós precisamos então conduzir os irmãos a um lugar melhor. Isso quer dizer o quê? Tu precisa
ver o teu irmão, ver a tua irmã como alguém merecedor, digno da tua preocupação. E a gente está num período, a gente está num momento ainda de ataque diabólico. Teve muitos irmãos que nós amamos e saíram do nosso meio. Saíram daqui, resolveram sair. Por quê? Porque ao invés de cumprir Mateus 18, vai ter com teu irmão, preferiram se manter de forma confortável e de uma forma mais fácil, covarde, sair do nosso meio. É mais fácil assim. É mais fácil você rejeitar isso aqui. É mais fácil tu evitar o que a Bíblia manda. Mas nós não somos chamados para o que é mais fácil, para aquilo que é mais cômodo. Vocês estão entendendo? Então é necessário que quando tu ver o teu irmão fazendo algo... Quer sentar, João? Coitado, tá em pé ali. Ô, mano, segura a gravação, hein? O João tá em pé há uns 2 minutos ali já. Então é necessário que quando tu está congregando, isso aqui, essa congregação, esse povo aqui, ele é digno da tua preocupação. Se tu ver algum irmão fazendo algo, ou não fazendo, ou fazendo algo que possa resultar em pecado, tu tem o dever de ir até esse irmão e falar com ele. Não é opcional. Não é opcional. Eu falei para o pessoal aqui na reunião que tivemos na terça, fazer isso, se negar a confrontar o irmão, se negar a conversar com alguém, é odiar. Levítico 19. Levítico 19 diz assim: não guarde ódio no teu coração contra o teu irmão, mas repreenda-o. Repreenda-o ali é confrontar, vai e conversa, abre o peito, diz o que está acontecendo. Quando isso não acontece, nós estamos odiando o irmão. Odiar, de acordo com Jesus, é matar. Se tu odeia o teu irmão, no teu coração tu já matou ele. Está entendendo? Ou seja, não tem como tu conviver com pessoas, tu estar no corpo de Cristo e tu se negar a levar os irmãos para um lugar melhor. Estão entendendo? Levar os irmãos para mais perto de Jesus. Porque o confronto, ele visa a santificação. O irmão se tornar mais parecido com Jesus. Nós fazemos isso e eu quero que façam comigo. Por quê? Porque assim nós vamos nos lapidando, nos santificando. Fazer isso é tornar o irmão algo melhor, mais parecido com o Senhor. É levar para um lugar melhor. Entendido? Em terceiro lugar, Jesus foi e proclamou a sua vitória. Jesus proclamou a sua vitória àqueles que negaram ele. Aqueles que rejeitaram ele. Aqueles que não creram na vinda do Messias. Então cabe a nós agora proclamar a vitória de Cristo a esses que estão indo ao inferno, negando o Salvador, negando que Jesus é Senhor, rejeitando a obra de Cristo por si e indo em direção a esse local de condenação eterna. O nosso dever agora, assim como Cristo fez, é proclamar essa mensagem de salvação, essa mensagem de vitória, essa mensagem de transformação. O nosso papel agora, como imitadores de Cristo, é fazer aquilo que ele fez. Jesus foi e proclamou sua vitória. Nós precisamos agora proclamar a vitória de Cristo a quem está se perdendo. Amém? Amém, gente? Nós precisamos, então, fazer missão. Nós precisamos falar de Jesus. Jesus tem que ser a palavra que mais sai da nossa boca. Jesus tem que ser a palavra que mais sai da nossa boca. Não é à toa que Jesus falou, a boca fala do que está cheio o coração. Se tu está cheio de Jesus, se Jesus está de fato inflando o teu coração está explodindo por Jesus, Jesus tem que ser o que mais sai da tua boca. Jesus tem que ser o que mais sai da tua boca, se teu coração está cheio dele. É impossível que haja um coração cheio de Jesus, transbordando Jesus, que não transborde verbalmente. Entendeu? Amém ou não amém? Em quarto lugar, dessas 4 atitudes, em quarto lugar, persevere. Persevere. Por quê? Jesus foi e proclamou a sua vitória aos anjos presos, aos anjos em cadeias, aos anjos que estão presos no abismo. Ou seja,
Jesus está mostrando para nós, não só para eles, que o reino deles tem data de validade, cara. Persevere. Toda obra diabólica contra ti, se tu estiver em Cristo, vai cair. Toda obra diabólica contra o cristão vai ruir. Tem data de validade. Toda obra, toda arma satânica, toda armadilha demoníaca contra a tua vida vai cair. Não vai permanecer. Por quê? Porque o nosso Senhor já venceu, já proclamou a sua vitória, e nós somente conquistamos por crermos nele. Como João fala em 1 João, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tu crê em Jesus, tu crê no Senhor, então não há demônio que prevaleça contra ti. Bendito é o nosso Senhor, que conquista a vitória para nós. Bendito é o nosso Deus, que sabe que nós não temos condições contra o diabo e suas hostes. Então ele vem, assume a nossa bronca, ele toma o nosso lugar e vence esse gigante que nós não conseguimos vencer. Bendito é o nosso Deus, bendito é o Senhor Jesus. Em terceiro lugar, último, o que significa a descida de Cristo e, consequentemente, sua ressurreição? Significa vitória, triunfo. Vitória, triunfo. Nós estamos proclamando, nós estamos confessando. Ele desceu ao inferno, mas ele não ficou lá. Ele desceu ao inferno, mas ele não podia ser contido lá. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Bendito é o nome de Jesus. Bendito é o nome do nosso Deus e Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A morte não podia contê-lo. A morte não podia conter o nosso Salvador. Aquilo que parecia mais trágico, aquilo que parecia mais deprimente, a morte de Cristo, se tornou em triunfo, se tornou em vitória. Não tinha como ele ser contido pela morte. Não tinha como a morte segurar o nosso Senhor nas suas garras. Não tinha como. Olha comigo, Atos capítulo 2. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Atos capítulo 2, versículo 24. Atos 2, do 24 ao 28. Pedro está pregando aqui. Pedro está pregando ao povo. E ele diz assim, versículo 24. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Versículo 26. Por isso o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em não porque não deixarás a minha alma na morte. Jesus aqui está dizendo por meio de Davi: eu não vou ficar morto, não serei abandonado na morte, no mundo dos mortos, eu não vou ficar lá, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Versículo 28, fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Aqui, nós estamos vendo, por quê? Porque Pedro está citando um salmo. Há um salmo que menciona isso. Davi fala. No entanto, Pedro diz assim: Davi morreu e o corpo dele está enterrado entre nós até hoje. Ele viu corrupção. O corpo dele se decompôs. Mas não era dele que estava sendo dito. Era de Jesus. Porque não era possível que a morte o contivesse. Não era. Tu sabe o que é isso? Não é possível a morte conter alguém. Tu sabe o que é isso? Não ser possível que alguém permaneça morto?
Jesus é esse Senhor que vem em nosso lugar, vive a vida que nós não poderíamos viver em nem 1 milhão de anos. Ele vive sem pecado. Hebreus diz que ele foi tentado em todas as coisas, assim como nós, mas sem pecado. Ele não pecou. A morte é o salário do pecado. Paulo diz, o salário do pecado é a morte. Logo, se Jesus não pecou, a morte não tem poder sobre ele. A morte não tem poder sobre Jesus. Ela não tem como chegar nele. Ela não consegue acessar ele. É necessário que ele dê a sua vida. Por isso ele diz que ele entrega a sua vida. Esse é o segundo ponto, ali. Jesus tinha tudo sob controle. Olha o que diz João, capítulo 10. João 10, versículos 17 e 18. Jesus está dizendo assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Eu dou a minha vida, Jesus está falando. Eu dou. Cara, sabe o que é isso? Eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Versículo 18. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Jesus só morreu porque ele quis morrer. Não havia homem, mulher, anjo, demônio, ninguém que pudesse matar Jesus, porque a morte não tinha acesso a ele, não tinha autoridade sobre ele. Ele deu a sua vida. Cara, tu não está entendendo. Tu não está entendendo. Deus resolve vir encarnar, porque a gente não pode. Deus resolve vir encarnar, e não sendo possível que ele morresse, porque ele não tem pecado, ele diz, não, pera, eu vou dar minha vida. Tu não está entendendo? Ninguém vai tirá-la de mim. Ninguém vai pegar a minha vida. Deixa, eu vou dar, eu dou a minha vida, eu dou. Eu vou entregar a minha vida, sabe por quê? Porque no momento que eu quiser, eu tomo ela de volta. Eu tomo a minha vida de volta, ela é minha, ela me pertence. A mim cabe a vida. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Senhor. Me disse alguém assim, pode ou não descer ao mundo dos mortos e falar o que ele quiser, proclamar sua vitória e voltar a hora que quiser. Somente ele é capaz disso. Somente ele pode descer lá, porque ele sabe que ele sai de lá também a hora que quiser. Bendito é o nosso Deus. Bendito é o nosso Deus. Quando Jesus completou o seu sofrimento, quando Jesus completou, ele entregou a sua vida, senão ele nunca morreria. O salário do pecado é a morte. Jesus não pecou, logo não teria como ele morrer. Jesus não morreria. Jesus não morreria. Jesus só tomou tapa na cara porque ele quis tomar tapa na cara em nosso lugar. Tu está entendendo isso aqui? Ninguém é capaz. Por isso ele fala para Pilatos que se ele quisesse, ele rogava ao Pai e viriam legiões de anjos. Cara, Jesus só tomou tapa na cara porque ele quis. Porque ele quis. Ele fez isso por nós. Está vendo que grande amor é esse? Por isso que ele fala, vejam que grande amor. Esse grande amor que dá a vida por seus irmãos, por seus amigos. Bendito é o nome dele. Ele foi ao inferno. Jesus foi ao inferno, ao mundo dos mortos, para que desde lá, desde o mais inferior, desde o mais baixo nível, ele assumisse o controle, ele proclamasse o seu controle, a sua vitória, conquistasse e fosse reconhecido. Ele foi proclamar a sua vitória para que fosse reconhecido desde lá, até que ele suba e se assente à destra de Deus, onde ele está reinando. Nós temos um Senhor que não só se entrega, mas ele faz isso por escolha própria. E essa escolha própria envolve
ele descer e proclamar a sua vitória. E essa vitória de Cristo é agora reconhecida desde o nível mais baixo, desde o reino debaixo da terra. Entendeu? Isso dá ou não uma visão maior de Jesus agora, exaltado no céu? Dá ou não uma visão maior de Jesus? Uma visão exaltada de Cristo, agora assentado no trono? Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa confiar nas promessas, na palavra de Deus e nas promessas dele. Jesus é aquele Messias que havia sido prometido, sim ou não? Ele era o aguardado do Antigo Testamento, cara. Desde Gênesis 3,15, ele foi prometido por Deus. Ele havia sido prometido. O povo, os santos do Antigo Testamento, aguardavam esse Messias, esse ungido. Aguardavam ele. Jesus prometeu que viria. Ele veio ou não veio? Jesus prometeu que vai voltar. Ele vai ou ele não vai? Ele vai voltar. Confia nas promessas dele. Confia naquilo que ele disse. É impossível que caia qualquer palavra dele por terra. É impossível que qualquer letra, qualquer vírgula daqui se caia por terra sem que se cumpra. É impossível que haja qualquer vírgula daqui que não se cumpra. Porque ele prometeu. Se ele prometeu, vai se cumprir. Vai se cumprir. Em terceiro lugar, em último, significa vitória e triunfo, por quê? Porque na ressurreição de Jesus, no triunfar dele sobre a morte, e ao ressuscitar, nós temos a morte da morte. Ali a morte teve a sua morte decretada. Ali a morte tem agora o seu fim proclamado. A morte tem data de validade. Para quem está em Cristo, a morte não tem poder. Sabe, deixa eu te explicar uma coisa. Para quem está em Jesus, para o cristão genuíno, que confia no Senhor, a morte hoje, ela é um favor apenas. Ela é só um favor. A morte não tem poder nenhum mais sobre nós. Porque nós estamos em Cristo, aquele que venceu a morte. Logo, quando nós morremos, tudo o que pode acontecer é nós sermos conduzidos pela morte para a presença do Senhor. A morte não tem poder sobre nós. A morte não tem autoridade sobre nós. A morte não tem a última palavra sobre nós. As doenças não têm a última palavra na tua vida. As doenças não têm a última palavra na vida da tua família, na minha vida. Não tem. Toda enfermidade vai cessar. Toda doença terá fim. Quando eu oro por alguém, eu sempre digo, geralmente eu digo, eu não oro pedindo, Deus, se tu quiser, cura. Eu sei que Ele quer. Eu sei que Deus quer curar as pessoas. Alguns Ele vai curar aqui. Outros Ele não vai curar aqui, mas Ele vai curar na eternidade. Não haverá pessoa doente no céu. Não haverá enfermidade no céu. Alguns Deus ora, Deus cura aqui. Outros Ele cura depois na eternidade. Em todo caso, Ele cura. Não há um ser vivo, não há um cristão que tenha vivido sobre essa terra, ou que já está na presença do Senhor, que não receberá cura, que não receberá do Senhor a cura sobre as suas enfermidades. Entendeu? Porque a morte não tem a última palavra. Não tem. Com isso, eu quero dizer também, e nós queremos dizer, confessando isso, que nós temos a bendita esperança. Quando a morte foi derrotada pelo nosso Senhor, presta atenção aqui, gente. Quando a morte foi derrotada pelo nosso Senhor, ali Jesus estava mostrando que nós o veríamos de novo. Nós estávamos vendo em Cristo agora, Jesus estava mostrando que ali, naquele momento, estava certo para nós que nós voltaríamos a ver os nossos entes queridos. Aqueles que já partiram estão com o Senhor.
Não há crente que morreu, cujos familiares que também estão em Cristo não o verão na eternidade. Nós veremos os nossos familiares no céu. Nós veremos os nossos parentes na eternidade. Ano que vem, em abril, fazem 10 anos que meu pai faleceu. 10 anos. E o que me consolou, desde que eu perdi ele, foi a certeza de que eu vou ver ele de novo. Eu vou ver ele de novo, cara. Eu estou tranquilo, eu sei que eu vou ver ele. E geralmente eu falo para as meninas lá em casa, tem algumas coisas que eu já me programei, assim. Eu tenho já tenho agendado, eu tenho uma lista de afazeres quando chegar no céu. A primeira delas é correr para Jesus, eu quero dar um abraço nele. Não importa o tamanho da fila, azar. Eu vou esperar, mas vai chegar a minha vez. E eu vou dar um abraço nele, no meu Senhor. Eu quero muito poder ver a face do meu Senhor. Eu quero muito fazer isso. Mas eu também quero poder chegar e dar um abraço no meu pai, cara. Só que agora, desde o ano passado para cá, eu quero muito poder chegar no céu e ver o rostinho da minha filha. Aquela que o Senhor levou ano passado. Sabe por quê? Porque eu sei que eu vou ver ela. Eu sei que eu vou ver a Débora lá. Ela não me conhece, eu não conheço ela, porque foi rápido, né? Ela só passou no ventre da minha esposa e já foi. Mas, graças ao bom Deus, agora não é uma questão de eu acho, não é uma questão de é provável, eu tenho certeza que eu vou ver a minha bebezinha no céu. Eu tenho certeza que eu vou ver ela. Eu tenho certeza que eu vou ver a minha velha avó, o meu avô, que tanto sentava, eu amava sentar com ele, e a gente ficava horas conversando, e ele contando relatos para mim da igreja. Ele era porteiro, ele foi até o último dia de sua vida sendo porteiro na casa do Senhor. Essas histórias para mim não acabaram por aqui. Por quê? Porque eu sei que vai ter um dia que eu vou ouvir de novo. Eu ouvirei de novo. Então eu tenho essa bendita esperança, porque eu sei que na morte de Jesus, a morte foi vencida, a morte foi derrotada. Agora a morte tem a sua morte decretada. Em Jesus, a morte morreu. A morte faleceu. Acabou. Ela não tem poder mais. Em Jesus não tem mais poder nenhum da morte sobre nós. Nós veremos o rosto do nosso Senhor, por quê? Porque Ele ressuscitou. Se Ele ressuscitou, Paulo fala, 1 Coríntios 15, se Ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. A morte não tem poder, meu irmão. Em Cristo é vitória, é triunfo. Em Cristo agora, a certeza é de que nós estamos do lado vencedor. E eu quero que tu anote aí 3 implicações da ressurreição de Jesus na nossa vida. 3 implicações. Primeira delas, a ressurreição é um fato histórico. Quando nós confessamos, ao 3º dia ressuscitou dos mortos, nós estamos dizendo assim, a ressurreição é um fato. Não é uma questão de tu crer ou não. Tu tem que crer em Jesus como Salvador. Tu tem que crer nele como Senhor e se render a Ele na tua vida. Mas a ressurreição de Cristo, mesmo um ateu precisa concordar, porque ela é um evento histórico. Não se baseia em fé unicamente. Ela tem provas documentais, tem provas testemunhais, ela é confirmada por evidência histórica. Não tem como negar a ressurreição. Então eu quero que tu entenda isso. Quando nós falamos da ressurreição de Cristo, não precisa tu ir conversar sobre isso com alguém com medinho. Com medinho. Entendeu? Por quê? Porque a ressurreição é um fato histórico. Irmãos deram a vida por isso aqui. A história do Evangelho, a história da igreja, ela é escrita com gotas de sangue dos nossos irmãos. Pessoas deram a vida
por causa disso aqui. E não negaram isso aqui. A ressurreição é um fato histórico. Entendido? Em segundo lugar, nós fomos justificados. A justificação, ela ocorre por imputação. Nós não somos justos. Jesus é. E agora, por causa dele, por ele ser justo, nós recebemos a justiça de Cristo por imputação. Vocês lembram em Nárnia, no livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa? Aslan, ele se entrega no lugar de Edmundo. Agora, Edmundo tinha traído. Ele era o traidor dos 4 irmãos. Ele tinha se voltado contra, tinha se aliado à Feiticeira Branca. Porém, Aslan se entrega no lugar dele, ele morre no lugar dele. E quando ele ressuscita, ele volta e Edmundo tem o nome dele trocado. Agora, Edmundo recebe o nome de Edmundo o Justo. Cara, é sensacional isso aqui. A gente ama as Crônicas de Nárnia, já é a 4ª vez que a gente está lendo lá em casa, então é um livro que já está gasto, a gente tem que comprar outros já e guardar lá, porque já se terminou. O que a gente percebe nisso? Nós não somos justos, mas agora em Cristo, nós podemos ser chamados Leandro, o justo, Gabriel, o justo, Daniel, o justo, Medley, a justa. Por quê? Porque a gente não é justo, mas Jesus é. E nele nós fomos justificados. Olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos 4, 25 diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Tu entende que Jesus ressuscitou e a ressuscitação dele é a garantia de que nós recebemos justificação? A justificação em Cristo, ela ocorre e ela se confirma por meio da sua morte e ressurreição. Porque ele ressuscitou, nós podemos ter certeza de que fomos justificados diante de Deus. Bendito é o nosso Deus, cara. Sensacional isso aqui. Sensacional. Deus olha para nós agora. Ele sabe que a gente é traidor. A gente se rebelou contra ele. Ele sabe de tudo isso. Mas agora tem uma obra que foi atribuída a nós. Agora em Jesus nós recebemos por imputação, não por merecimento, mas agora foi imputado a nós. Nós fomos declarados justos. Por isso nós podemos dizer que Jesus é a nossa justiça. Como havia no Antigo Testamento um dos nomes de Deus. Deus, ou Javé, justiça nossa. Agora em Jesus nós podemos dizer, Jesus é a nossa justiça. Bendito é o nome dele. E, além disso, a terceira implicação é que nós temos esperança. Olha aí comigo 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Versículos 54 até o 57. 1 Coríntios 15, do 54 ao 57. Eu estou acabando. Estou encerrando já. Acharam? Diz assim: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Versículo 57, dobra a tua atenção. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Cristo nós temos vitória.
Em Cristo a morte não tem poder nenhum. Em Cristo a morte é vencida. Sabe por quê? Porque a morte não podia contê-lo, mas ele sim conteve a morte. Em Cristo a morte é contida. Ela não passa de onde ele não permite. Jesus impõe limites à morte. Jesus é o aniquilador da morte. Jesus é o matador da morte. Bendito é o nome dele. A nossa vitória sobre a morte está em Jesus. Somente em Jesus. Nós vencemos a morte, sim, se estivermos em Cristo. Se estivermos nele, nós já vencemos a morte. E aí nós podemos nos unir a Paulo e dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Bendito é o nosso Deus. Fique de pé. Fica de pé glorificando o nome do Senhor, porque é Ele que nos garante a vitória. É Ele que nos dá a vitória. É nele que nós temos vitória sobre a morte. Ele é o aniquilador da morte. A morte não pôde conter o nosso Salvador, mas Ele sim pôde conter a morte. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome, Deus. Porque venceu o maior inimigo das nossas vidas. O inimigo direto da nossa vida, a morte. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que derrotou o pecado, a morte, o inferno. Derrotou os anjos demoníacos, aqueles que são contra nós. Declarou sua vitória. Pisou a cabeça da serpente. Conquistou para nós justiça, salvação, conquistou para nós perdão, conquistou a nós vitória. E agora nós podemos ter convicção de que em Cristo nós estamos guardados. Em Cristo nós somos vencedores. Em Cristo nós derrotamos a morte. Em Cristo a morte só pode nos fazer um favor, que é nos conduzir a Ele. Obrigado, Senhor, pela vitória conquistada na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, pela vitória proclamada diante dos mortos. Obrigado, Senhor, por Cristo que resgata os seus. Proclama sua vitória aos incrédulos e proclama e conquista o inferno, mostrando sua autoridade lá. Obrigado, Senhor, porque em Cristo nós recebemos agora essa salvação de humilhação para glorificação, de humilhados para glorificados, de incrédulos, injustos, ímpios para justificados. Bendito é o teu nome, Senhor, que em Cristo nos dá vitória. Bendito é o teu nome, que em Cristo nos garante a eternidade, onde não haverá mais morte. Bendito é o teu nome, que nos garante. Em Cristo nós temos certeza de que a morte foi vencida. A morte está com seus dias contados. A morte não prevalecerá. A morte não nos vencerá. A morte não nos assustará. A morte não pode nos fazer nada, porque ela já foi vencida por Jesus Cristo. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Exaltado é o teu nome. Glorificado é o Senhor. Obrigado, Senhor, por esse Messias triunfante, que triunfou sobre a morte, proclamou sua vitória e está sentado à tua destra, de onde nós cremos voltará para nos fazer vencer, tendo agora nossos corpos glorificados. Em nome de Jesus eu te agradeço. Bendito é o teu nome, Senhor, por esse tão grande Salvador.